Aproxima-se o Natal, eu estou aqui a preparar uma prenda de Natal para oferecer a alguém. Podem ver? É um livro, Uma Terra Prometida, de Barack Obama. E decidi partilhar alguns dos pensamentos e daquilo que eu achei deste livro. A verdade é que já há muito tempo que não havia um livro que me entusiasmasse tanto como este. Gostei mesmo muito de ler este livro. Quem me conhece sabe que normalmente eu não sou tanto de ler em papel, mas mais de audioler, e já partilhei vários audiolivros convosco no portal MG Familiar. Portanto, este livro eu também o audioli, e neste caso tive um prazer especial porque o livro, em modo de audiolivro, é lido pelo próprio Barack Obama. E ele realmente tem um dom especial de discurso oral, de oralidade, dá gosto de ouvir o livro pela sua própria voz. É um livro muito interessante. Ele conta-nos neste livro, no fundo, começa com a sua infância e conta-nos um pouco da sua vida antes de ser o político que hoje todos conhecemos. Depois fala-nos também um bocadinho daquilo que passou do ponto de vista de início da sua vida política, o processo de decisão para se tornar candidato a presidente, a campanha eleitoral, e neste livro ainda percorre muito do seu primeiro mandato enquanto presidente dos Estados Unidos. Sem dúvida que, no fundo, neste livro encontramos o retrato de um homem, também encontramos o retrato da arte, ou pelo menos encontramos muito da arte de fazer política no bom sentido. É verdade que também encontramos aquilo que são as dificuldades, os obstáculos do mundo real em que vivemos. Ele descreve-nos com muito realismo muito das dificuldades e desses obstáculos que encontrou no seu caminho, mas também, no fundo, encontramos aqui a história de alguém que luta pela democracia, que luta pelos direitos civis, pelo combate, digamos, às alterações climáticas, defesa de direitos e garantias, da liberdade individual, da igualdade de oportunidades, da igualdade perante a lei. É muito interessante o capítulo em que ele nos fala da luta que travou por conseguir um sistema de saúde nos Estados Unidos de acesso universal. Sabemos que foi uma luta que, digamos, que não foi inteiramente vitoriosa, mas é muito interessante, até porque ele, nesse capítulo, descreve-nos de uma forma interessante e prática a história daquilo que é o sistema de saúde, ou aquela manta de retalhos de sistemas de saúde dos Estados Unidos. Vou partilhar convosco um pouco desse capítulo. Diz-nos, a dada altura, assim: a luta para conseguir alguma forma de cuidados de saúde universais nos Estados Unidos remonta a 1912, quando Theodore Roosevelt, que servira durante quase 8 anos como presidente republicano, decidiu recandidatar-se. E dessa feita, com uma lista de candidatos progressistas e uma plataforma que defendia a criação de um serviço de saúde nacional centralizado. À época, poucas pessoas tinham ou sentiam necessidade de um seguro de saúde privado. A maioria dos americanos pagava cada consulta aos médicos, mas o setor da medicina estava cada vez mais sofisticado. E, consoante ficam disponíveis mais testes de diagnóstico e cirurgias, os custos associados começaram a aumentar, criando uma ligação mais forte entre a saúde e a riqueza. Eu abro aqui um parênteses, na verdade, só título de curiosidade, também é desta altura, princípio do século XX, que, por exemplo, data uma recomendação da American Medical Association para que todos os adultos façam um exame de rotina, aquilo que hoje em dia muitas vezes se designa por check-up,
e que tantas vezes tem sido criticado até por, digamos, trazer alguns riscos para a saúde das pessoas quando executado de forma, digamos, sem critério clínico. Eu falo muito disso, nomeadamente em alguns dos meus artigos científicos, nomeadamente no artigo que publiquei sobre as atividades preventivas aplicadas pelos médicos de família portugueses. Fecho o parênteses, diz-nos ainda o Barack Obama no seu livro: o Reino Unido e a Alemanha tinham lidado com problemas semelhantes através da criação de sistemas de seguro de saúde nacionais e outros países europeus não tardariam a seguir-lhes o exemplo. Embora Roosevelt tivesse perdido as eleições de 1920, os ideais progressistas do seu partido abriram caminho a que os cuidados médicos para todos e com preços acessíveis pudessem ser encarados como um direito e não como um privilégio. Fica aqui este bocadinho só para despertar a vossa curiosidade. Também neste capítulo ele fala-nos um pouco sobre a sua relação com o Ted Kennedy e as lutas que Ted Kennedy travou durante 7 presidências, no fundo por conseguir realmente um sistema de saúde de cobertura universal. Realmente é curioso ver neste percurso que existiram políticos, quer do Partido Republicano, quer do Partido Democrata, que travaram essa luta, mas os obstáculos têm sido imensos, de várias frentes, e realmente é um caminho que ainda continua. A ambição de Health for All, de saúde para todos. Além da luta política e do caminho político, este livro também nos retrata o ser humano e realmente aí também é muito interessante. Barack Obama descreve-nos também os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas opiniões pessoais, até, por exemplo, quando chega a presidente e começa a encontrar-se pela primeira vez com os diversos líderes mundiais. É muito interessante. E descreve-nos também um pouco daquilo que é a sua vivência pessoal no contexto da sua família. E também é um lado interessante, no fundo, nós percebemos que mesmo os nossos líderes ou os líderes das grandes nações deste planeta são seres humanos, integrados também nas suas famílias e com as suas relações humanas próprias como qualquer um de nós. Ele descreve, por exemplo, a hesitação que a esposa, a Michelle Obama, teve em relação ao caminho que ele estava a percorrer na sua carreira política. Descreve-nos até algumas dificuldades pessoais que tiveram que ultrapassar, até do ponto de vista financeiro, porque realmente as campanhas eleitorais são muitas vezes dispendiosas, pelo menos nos Estados Unidos, e na verdade não pagam as rendas, não pagam os créditos mensais que as pessoas têm que pagar, as prestações, e até desse ponto de vista é também muito, muito interessante este livro que Barack Obama nos oferece. Quis partilhar isto convosco. Sabeis o que é que eu vou fazer agora a seguir? Vou escrever aqui uma dedicatória e embrulhar este presente de Natal. E esta também foi uma partilha especial convosco neste episódio especial de Natal do podcast MG Familiar. Com isto desejo-vos um Natal muito feliz. Fiquem bem, continuem bem.